Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos ler a mensagem, do anjo da guarda de Maria Valtorta. Vamos ver o que ele quer dizer em 12 de maio de 1946. Azarias diz: seria de fato adequado para toda a terra cantar louvores ao Senhor com uma voz exultante, mas se com as faculdades que lhes forem concedidas. Os mais baixos da terra o fazem, pois simplesmente realizar aquilo para o que se foi criado é também já cantar louvores a Deus, o Criador, o Rei do homem da terra, o Rei das criaturas animais, mestre explorador dos reinos animal, vegetal, aquoso e mineral. Ele é incapaz de fazê-lo, então ele coloca a gente no local, responsáveis pela terra. Deus, ele nos colocou aqui na terra para a gente fazer pela terra, pela sua criação, para sermos as mãos dele, Então, para a gente fazer na terra aquilo que ele não pode fazer. Então, quando nós vamos para a igreja, por exemplo, e deixamos de alguém na nossa casa passando dificuldades, então a gente não está louvando verdadeiramente a Deus, Porque não é essa a intenção dele ter criado a religião, Ele ter se voltado a nós para a gente poder ter uma religião, um culto. O culto a Deus principal é fazer a vontade dele. E fazer a vontade dele é a gente fazer aquilo para o qual nós fomos criados. E nós somos seres humanos, então, como seres humanos, nós temos que cuidar, daquilo que Deus nos deu. Agradecer a Ele é cuidando daquilo que Ele nos deu. Então, a gente tendo uma família e a gente cuidando da nossa família, cuidando dos nossos amigos, cuidando das pessoas próximas, da nossa comunidade, despertando o amor entre nós em todos os âmbitos, espiritual como também material, nós estamos louvando de verdade a Deus. Então, hoje mesmo, Jesus me falou uma coisa, me despertou uma luz muito forte, referente ao culto, que Ele não deseja que a gente, que suba a nossa cabeça a necessidade somente da gente buscar o culto a Deus, somente a Deus, de buscar conhecer a Deus, somente a Deus, só importa a Deus. Se a gente não se importar com a vontade de Deus, que é você voltar também a atenção para as criaturas, para a natureza, para as coisas do seu ofício natural. Então, simplesmente, você cuidando, aqui está dizendo, se você cuidar, realizar aquilo para o qual você foi criado, então você é uma mãe, e você cuida dos seus filhos, educa os seus filhos, faz a comida, cuida deles, mantém as coisas em ordem na sua casa, você é uma boa esposa, seja o que for o ofício pelo qual você está nesse momento. Então você precisa fazer da melhor forma possível e pedir para Deus, para que, com a ajuda de Deus, o culto agradável a Deus é você pedir a Deus ajuda, ir lá para a missa todo domingo para poder se nutrir das verdades divinas, para que você possa vir para sua casa e colocar essas verdades em prática, de amor, de fraternidade, de paciência, as virtudes divinas que Deus nos pede na palavra de Deus. Então esse é o verdadeiro culto que a igreja pede para a gente, pelo menos o meu padre da minha paróquia pede para que a gente faça isso. E ele convida a gente para fazer caridade, caridades espirituais ou caridades materiais. Como fazer isso? Nos colocando a serviço da comunidade. Alguns trabalhando com doentes, alguns trabalhando na parte espiritual, dando catequese, alguns na parte espiritual formando os casais da pastoral familiar, os encontros de sacramentos e tudo mais. Outros vão trabalhar com idosos, doentes, vão trabalhar com crianças, pastoral da criança. Outros vão trabalhar com pastoral de rua, outros os vicentinos para poder levar a comida,
né, fazer cestas de alimento e todos participar da Santa Missa. Todos nós nos reunimos em comunidade para agradecermos a Deus pelos bens que nós conseguimos realizar na nossa casa, nossa família. Então, o nosso padre aqui, ele, graças a Deus, ensina direitinho. Essa é a verdadeira verdade da Igreja Católica. Isso é o que a Igreja Católica está buscando ensinar, pelo menos os bons padres estão buscando ensinar. O meu padre não pede para a gente rezar rosário, ele chama a gente, vamos rezar o terço para Nossa Senhora, tal, e a gente reza o terço na hora da missa, antes da missa, em vários horários, né? Sempre tem o terço na comunidade ou momentos especiais que ele faz para Nossa Senhora, onde ele marca o terço e nós vamos rezar junto com ele. É assim que funciona uma verdadeira religião católica certinha. Aí tem a Santa Missa certinha, né? Todos os dias tem praticamente missa, só na segunda-feira que não. Então, tem adoração eucarística, exposição do Santíssimo, bênção da água, bênção dos objetos, a missa dos doentes. Então, é uma paróquia perfeita. Eu não tenho que reclamar da minha paróquia. Uma bênção de paróquia, né? Então, tá tudo certo. Isso que é o certo de uma paróquia. Então, se ele tá administrando da melhor forma que ele consegue. Perfeito ele não é. Poderia dar direção espiritual e não dá. Então, essa parte, assim, falta um pouco. Ai, Aline, mas é a direção espiritual. Como que é isso? Como seria o padre da direção espiritual? Pois é, né? Seria uma caridade da parte dele, né? Ajudar as pessoas que querem, né, reparar Jesus, né? Dar conselhos melhores, assim, explicar, né, de verdade a vontade de Deus, né? E ele é um padre que tem estudo bíblico, então ele fazer essa direção espiritual na base da Bíblia, tentar dar uma formação. Então falta um pouquinho da parte do padre a caridade de te dar mais nesse aspecto espiritual, nisso falta. Então o padre poderia dar uma formação melhor espiritual para nós, né, que estamos sedentos da palavra de Deus, e ele tem muito conhecimento sobre a palavra de Deus, poderia nos ajudar nisso. Ou então se integrar para ser um pregador, para dar uma pregação toda semana, né, num encontro, em algum momento, para cada pastoral. Não sei como faria essa formação. Ele dá a formação. Eu não posso reclamar também que ele dá a formação. Mas assim, é complexo, né? É complexo. A gente tem que ter paciência, porque não dá para abraçar o mundo, né? Não dá para abraçar o mundo. E falta um pouco de confissão na minha paróquia. Horários de confissão também faltam bastante. Mas é aquilo, né? A caridade apaga milhões de pecados. A gente tem que, né, tentar fazer caridade para que a gente não precise tanto da confissão assim, né? né? Mas sempre tem confissão suficiente. Teria que ter bastante. Então, vamos lá, vamos para frente. Mas se com as faculdades que lhe foram concedidas os mais baixos da terra o fazem, pois simplesmente realizar aquilo para o que foi criado é também cantar louvores a Deus, o Criador, o Rei do homem da terra, o Rei das criaturas animais, mestre explorador do reino animal, vegetal, aquoso, mineral, é incapaz de fazê-lo. Nem com ordem, nem com amor. Ordem por meio da natureza animal, que o coloca em pé de igualdade com todas as espécies criadas com a matéria, deixando-o em primeiro lugar na escala dos que vivem na terra. Então, nós não estamos sabendo fazer, o anjo está dizendo aqui, né, que nós somos o rei, né, o rei, né, dessa natureza, né, nós deveríamos estar sendo essa imagem e semelhança de Deus, para podermos colocar a ordem em tudo, né, aí Deus que tem que fazer sozinho, né, porque nós não ajudamos ele. Amor pela natureza espiritual com que Deus dotou para torná-lo semelhante a si mesmo, este anel que une a materialidade dos brutos e a espiritualidade dos anjos, este ser para quem Deus reservou uma vida imortal, como o que é participação em Deus, para quem ele criou um reino de bem-aventurança eterna, não pode perecer do nada. Né? A gente não pode perecer no nada, porque nós somos seres à imagem e semelhança de Deus, né? Ele criou para nós um reino de bem-aventurança eterna, participação nele, né? Para quem fizer a vontade dele, né? Para quem fizer a vontade dele, para quem, né, buscar, né, a santidade pelo menos humana, né? É complexo, né, gente? O homem viola a ordem, toda a ordem, portanto, ele também viola o amor.
Como que Deus teve paciência, né? Capacidade, meu Deus, para ter uma misericórdia tão grande de querer salvar seres tão grotescos como nós somos, né? Que não fizemos o mínimo, não fizemos o mínimo, né? Mas, mesmo assim, Jesus veio e fez o nosso lugar e nos salvou mesmo assim. Então, como que a gente pode agradecer esse Deus tão grande, meu Deus do céu? É tentando pelo menos nos arrepender dos nossos erros, né? E aceitando ficar com ele pro resto da vida para aprender com ele, né? Coisas com ele, né? Ai, meu Deus, fazer companhia para ele o resto da eternidade já vai ajudar bastante, né? E ele fazer companhia para nós, né? E assim, né, a gente pedir para Deus colocar essa vida divina em nós, para que a gente possa fazer esse trabalho na divina vontade de voltar às alegrias da criação, como Jesus mesmo revelou pra gente também, né, na partilha que nós fizemos hoje na comunidade. Nós fizemos várias partilhas hoje na comunidade, na escola, muito importantes, né? Pois a desordem é o ódio, levando as obras prejudiciais aos irmãos e negligente para com Deus. Mal, quem faz mal aos seus irmãos, usando o superior em inteligência com o qual está dotado para causar dano, quem, por pouco tempo se acreditando um pequenino Deus nessa época, for incapaz de homenagear a Deus e obediência, com obediência, e mostra que infringe a ordem e, portanto, está desordenado, demonstra que odeia seus semelhantes e odeia Deus, prejudicando os primeiros e ofendendo a Deus de mil maneiras. Então, o homem viola a ordem, toda a ordem, portanto, ele também viola o amor, pois a desordem que ele produz é ódio, levando as obras prejudiciais aos irmãos e negligente para com Deus. Mal, quem faz mal aos seus irmãos, usando, a sua inteligência, com o qual está dotado, por Deus para causar dano. Quem, por pouco tempo se acreditando um pequeno Deus, for incapaz de dar glória a Deus com a sua inteligência recebida de Deus e a obediência a Deus, e mostra que infringe a ordem que Deus quer e está desordenado, ele demonstra que odeia seus semelhantes, causando dano e odeia a Deus, prejudicando os primeiros e ofendendo a Deus de mil maneiras. Então, o homem, tem um homem que faz isso, os homens que fazem isso. A liturgia recorda este dever do homem, que como vivente na terra, que é amar e louvar ao Senhor. O primeiro entre as formas de amor reverente por aquele que é digno de todo louvor, ato prudente que, ao recordar o intelecto do pensamento de Deus, impede todo o ser do homem de realizar obras que só quem não tem fé pode realizar. Mas muito poucos aceitam o conselho, o convite litúrgico, e a terra carece de muitas vozes humanas no coro da criação ao seu Criador. O mais belo, as vozes no imenso coro são escassas, pois muitos homens se esquecem de que existem porque Deus as mantém. Então, por que tem hoje pessoas na Terra, você me pergunta, por que tem hoje pessoas que só louvam a Deus 24 horas por dia? Monges, monjas e tal. Eles não estão fazendo caridade eles estão fazendo caridade espiritual, porque como o mundo está em desordem, então precisa ter classes diferentes, escalas diferentes de pessoas na Terra. Então, tem pessoas que precisam, equilibrar a justiça divina. Então, Deus, ele pegou e dividiu a gente em classes de pessoas, onde alguns vão ficar só adorando a ele o tempo todo. Outros vão fazer só caridade o tempo todo, bem o tempo todo, vão ser voluntários o tempo todo. Tem pessoas que é voluntário, médicos, médicos voluntários o tempo todo, 24 horas é um tempo que a pessoa larga para fazer só caridade, Ela tem um tempo de aperfeiçoamento só fazendo o bem, Aí tem pessoas que só vivem de caridade e elas vivem também da doação e vivem, para isso. Então, tem pessoas de todos os tipos na Terra, que é por causa do equilíbrio que precisa ter na Terra, porque você não é capaz de fazer, o serviço, você é uma pessoa que está em desordem. Então, você não consegue, você só consegue trabalhar igual escravo. Então, aquele que você não consegue adorar a Deus. Então, tem alguém que está adorando a Deus na Terra. Então, na Terra, precisou acontecer esse ajuste
né, para equilibrar a justiça divina, mas na verdade o sonho de Deus não era que fosse dessa forma, era para a gente poder ter tempo para fazer todas as coisas, ter o tempo para louvar, para agradecer, para adorar a Deus, né, para conhecer a Deus, o tempo para você passar com sua família, para ficar com as pessoas, conversar com elas, o tempo para trabalhar, para poder plantar, para poder colher. Então era para ter tempo direitinho para todas as coisas, para vocês fazer esporte, né? Tudo. Mas só que como a gente é desordenado, então precisou ter classes de pessoas diversas para poder haver o equilíbrio da justiça divina durante esse tempo que nós estamos aqui, dessa desordem do pecado. Depois que acontecer o reino da divina vontade, vai ser tudo organizado novamente, né? Deus vai poder fazer as coisas de uma forma organizada novamente, e após o juízo final, ressuscitando todos nós também, as coisas vão ficar, né, voltar à ordem como Deus sonhou, né? No tempo do salmista, as obras da criação ainda eram reconhecidas como sendo de Deus. O homem agora nega até mesmo estas. E este ser que é incapaz de criar por si mesmo um único caule de feno delgado, mas inocente e útil, nega a Deus o atributo de Criador. Frequentemente substitui a matéria pesada e obscura no lugar de Deus o luminoso, e repetindo a frase maldita: como você, eu sou. A frase do rebelde consegue ser o criador da morte e da dor, tirando das coisas criadas por Deus que eram boas os elementos para criar o que não é bom, o que é tormento e alienação. É muito grave, né? Meu Deus, que muito grave que está sendo falado aqui. Como nos dias do salmista, porém, enquanto com suas obras e seus pensamentos vão contra Deus, contra a paz, contra todos, contra tudo, e claro que também vão contra a sinceridade, por hipocrisia, cálculo e baixeza, adulam a Deus com falsas celebrações utilitárias destinadas a enganar os outros apenas e dignas de ofender a Deus mais do que qualquer ausência honesta de culto. Nossa, gente, é muito forte, né? Muito pesado isso aqui que ele está falando. Então vamos tentar entender o que ele está falando aqui. No tempo lá de Davi, as obras da criação ainda eram reconhecidas como sendo de Deus. Agora, o homem nega até mesmo estas. E este ser, homem, que é incapaz de criar por si mesmo um único caule de feno delgado, né, uma planta não é capaz de criar nada, mais inocente e útil, ele nega a Deus o atributo de ser criador. Frequentemente, ele substitui a matéria pesada e obscura no lugar de Deus. Ele substitui, né? E coloca outra pessoa no lugar de Deus. Ele mesmo, né? O homem coloca ele mesmo no lugar de Deus. E repetindo a frase maldita: eu sou como você porque eu crio. Eu estou criando coisas. Ó, como que eu faço, ó. A frase do rebelde: como você eu sou. Consegue ser o criador da morte e da dor, tirando das coisas criadas por Deus, roubando as coisas de Deus, que eram boas, né, para fazer armas, para fazer bombas, para fazer, né, tirar, né, tipo, energia de uma coisa que está estragando a terra, né, e tudo mais. Elementos para criar o que não é bom, o que é tormento e alienação. Como nos dias do salmista, porém, enquanto com suas obras e seus pensamentos vão contra Deus, contra a paz e contra tudo. É claro que também vão contra a sinceridade, porque por hipocrisia, né, para poder enganar as outras pessoas, dizendo que são pessoas boas, eles, né, adulam a Deus com falsas celebrações utilitárias, falando: nós somos pessoas boas, nós somos pessoas com boa moral, nós sabemos o que estamos fazendo, então não. E ofendem a Deus mais do que qualquer ausência honesta de culto. Ó hipócritas que sempre dizem Deus, Deus, enquanto exclama, né? Vai saber o que nos corações? Suas obras cobrem a terra, mas com o quê? Com ruínas, dor, morte. A sublime terribilidade de Deus deu coisas boas em seu terrível poder, de acordo com o antigo modo de expressar a grandiosidade ou perfeição de um poder. Ele os deu em seu poder infinito, de acordo com a expressão adequada de reconhecimento de Deus.
E essas obras terríveis em poder, feitas por Deus, cobriram a criação com coisas, seres, elementos, ajudas, leis naturais e leis sobrenaturais que proporcionam edificação, contentamento e vida. Então, ó hipócritas, que sempre dizem Deus, Deus, enquanto exclamam outra coisa em seus corações, né? Pecados em seus corações. Eu não sei o que quer dizer isso aqui, saiu aqui. Suas obras cobrem a terra, mas com o quê? Com ruínas, dor e morte. A sublime terribilidade de Deus deu coisas boas em seu terrível poder, né, do homem. De acordo com o antigo modo de expressar a grandiosidade ou perfeição de um poder, ele os deu em seu poder infinito, de acordo com a expressão adequada de reconhecimento de Deus. Essas obras terríveis em poder, feitas por Deus, cobriram a criação com coisas, seres, elementos, ajudas, leis naturais e leis sobrenaturais que proporcionam edificação, contentamento e vida. Não era pra gente pegar e destruir, fazer coisas, né, para destruir, né? Este é o homem sem Deus, pois não tem caridade para com Deus nem com os irmãos, fazendo suas obras verdadeiramente terríveis, no sentido atual da palavra, terríveis, cruéis, que destroem o que Deus fez, atropelam todo o direito e todo o dever, ridicularizam todas as leis naturais e sobrenaturais, anulam o amor e causam ruína, dor e morte. O homem pode controlar esta avalanche de ímpios? Ele pode individualmente, não cooperando com ela, isto é, ele pode, ela individualmente, não cooperando com ela, com essa avalanche de ímpios, isto é, liderando uma verdadeiramente vida cristã de ordem, justiça e amor. Então começa na sua casa, começa na sua família, né, o que a gente já conversou. E Deus ajuda esses dispostos, dando-lhes todos os meios para viver com ordem, verdade, justiça e amor. Ele lhes concede graça pelos méritos de Cristo, sustenta-os com sacramentos, amplia a fé com as provas da verdade e do amor de Deus, e desde o nascimento do homem até sua morte ele nada faz senão continuar essas ajudas e outras ainda. Todas elas sobrenaturais, entre as quais não menos importante está o ministério angelical dos anjos, para fazer o homem chegar à morte na graça e na paz para receber a glória eterna. Ele pode fazer isso coletivamente, juntando-se aos seus outros irmãos também, né? O ser humano pode também fazer esse bem juntamente com outros irmãos, com uma irmandade benevolente, uma sociedade cristã contra uma sociedade anticristã, uma família de filhos fiéis ao Pai, com caridade, né? Vivendo a verdadeira, né? O verdadeiro culto à vontade divina na terra, com amor e caridade em todos os âmbitos, contra uma família de filhos degenerados que abandonaram o Pai das luzes para escolher o Pai das trevas como seu pai. Mas o homem é tão fraco que sua vontade não é suficiente para oferecer resistência à força do mal, que em 1000 formas percorre o mundo e corrompe as almas, seja definitivamente ou por sequestros com assaltos repentinos. O homem sozinho não pode resistir a Satanás, pois Satanás é você mesmo, é o homem mesmo, e a carne e o mundo, né? Então, vamos rezar, anjos, juntos com vocês, homens bons, pedindo ao Todo-Poderoso que deu aos errantes o que eles precisam, para voltar aos caminhos da justiça, para conceder àqueles que já estão neste caminho, mas quem pode ser arrancado dele por alguma armadilha ou alguma curva de sua vontade, o que eles precisam para ter a força para rejeitar tudo o que é contrário à vida cristã e praticar o que está em conformidade com ela, com firmeza e constância até o fim. Isto é, pedir a Deus que conceda a sua ajuda. Então a gente só consegue ser forte contra Satanás, né? Porque sozinho a gente não pode resistir. Porque Satanás está em nós, né? Está na nossa vontade humana, corrompida, né? Então a gente tem que rezar, né? E pedir a ajuda de Deus, pedir a ajuda dos anjos, né? Rezar, pedir ajuda uns dos outros, rezando uns pelos outros, né? Estudando a vontade de Deus, a palavra de Deus, né? Divulgando, fazendo essa obra de misericórdia, de falar da vontade divina para todos, a palavra de Deus para todos. Isso é obra de misericórdia, né? Com a ajuda do Senhor, os fracos se tornam fortes, o medroso se torna heróico, o sensual temperante, e a justiça é alcançada, e as pessoas se mantêm e vivem nela. Pois mesmo que alguém caia em uma violência de assalto, através de uma sonolência espiritual momentânea, vemos que com a ajuda de Deus, ele rapidamente se levanta e segue em direção à meta, que é o paraíso. Então, mesmo que alguém caia em algum momento, né, numa tentação, numa violência
uma sonolência espiritual momentânea, com a ajuda de Deus, ela pode se levantar. Agora meditemos nos ensinamentos de Pedro, que pode falar como mestre, tanto pela sua experiência humana, como porque foi instruído pela palavra, o Verbo encarnado, e iluminado pelo Espírito Paráclito, em Pentecostes, para que pudesse ser mestre perpétuo da apostólica igreja. Simão de Jonas, de Cafarnaum, Cefas de Nosso Senhor Jesus Cristo, pôde falar aos homens como um homem procurado e foi capaz para se tornar um apóstolo, e como um apóstolo sobre quem a chama pentecostal desceu para consagrá-lo ao ensino perfeito. Você já meditou, ó alma minha, sobre o símbolo daquela língua de fogo que você viu repousando sobre a cabeça de todos os apóstolos, enquanto coroava a Mulher Santíssima como uma coroa? Você o compreende? Geralmente é dito, na forma de uma chama para ser perceptível aos apóstolos e para significar amor e luz. Sim, isso também. Mas não apenas isso. O Paráclito poderia ter e teria bastado, vindo na grande rajada de vento e penetrado no cenáculo onde o rito eucarístico já havia sido cumprido, a doação de Deus feito carne aos seus fiéis para ele estar neles mesmo depois da separação, e eles não seriam abandonados por seu amado mestre. Então, o Pentecoste, gente, representa, além do rito eucarístico, onde a presença de Jesus, está em meio de nós, o Pentecostes também traz a presença de Deus através do Paráclito, através do Espírito Santo, E temos que ficar com ele, permanecer nele. Ele poderia ter penetrado e permanecido um globo de esplendor maravilhoso para iluminar as mentes que deveriam falar ao mundo do Deus verdadeiro e de seu Cristo. Mas o Paráclito não se limitou a isso. Ele também, assim como o Verbo encarnado, quebrado igual em si mesmo, a si mesmo. Ué, onde que foi parar meu vídeo? O que eu fiz aqui? Saiu? Saiu tudo. O que aconteceu? Não entendi o que aconteceu. Aí, achei. Fugiu. Não sei o que aconteceu, que eu fiz de errado aqui. Você já meditou, alma minha, sobre o símbolo daquela língua de fogo que você viu repousava sobre a cabeça de cada um dos apóstolos enquanto coroava a Mulher Santíssima com uma coroa? Você o compreende, geralmente é dito na forma de uma chama para ser perceptível aos apóstolos e para significar amor e luz. Sim, isso também, mas não apenas isso. O Paráclito poderia ter e teria bastado, vindo na grande rajada de vento e penetrado no cenáculo onde o rito eucarístico já havia sido cumprido, a doação do Deus feito carne aos seus fiéis para que ele esteja neles, mesmo depois da separação, e eles não seriam abandonados por seu amado mestre. Então veio na Eucaristia. E ele poderia ter penetrado e permanecido, um globo de esplendor maravilhoso para iluminar as mentes, e deveriam falar ao mundo do Deus verdadeiro e de seu Cristo. Mas o Paráclito não se limitou a isso. Ele também, assim como o Verbo encarnado, quebrado igual em si mesmo, em uma comunhão, em um derramamento e doação dos seus dons de sabedoria, inteligência, conselho, ciência, fortaleza, piedade e temor de Deus, assim como Jesus se deu em corpo e sangue, alma e divindade, o Espírito Santo se deu também, E visto que apesar da sanguinária e santíssima, morte, lavagem do sangue do Cordeiro, que lhes tinha purificado as almas, mas não destruído a sua humanidade, que teve de lutar por conta própria e evoluir para a espiritualidade perfeita, essa humanidade permaneceu mesmo depois da ressurreição pesada e maçante. Então ficou faltando ainda alguma coisa. Amor inefável, Criador junto com o Pai e o Filho, pois a união e a vontade dos três se amam divinamente, são inseparáveis e desejados para criar o novo homem apostólico. Nossa, muito assim, esse texto tá bem assim, fora de contexto, estranho, Ele tá querendo falar alguma coisa, mas não fala, Vamos ver o que vai terminar isso aqui. Para entender, peraí. O Paráclito, então, Vamos lá, tentar entender tudo isso aqui, porque é muita coisa num texto tão,
tão delicado. Amor inefável, Criador junto com o Pai e o Filho, pois a união e a vontade dos três que se amam divinamente são inseparáveis e desejados para criar o novo homem apostólico. É muita informação num texto só. Quando o Pai, no devido tempo, já o havia criado para a vida e o Filho para a graça. O Paráclito, agindo sobre essas duas criações, ele queria completar, né, e aperfeiçoá-los, santificar, gente, no terceiro fiat, queimando as escórias mais pesadas e venenosas. Porque ele falou assim que o homem, mesmo recebendo Jesus, continuava com a sua natureza ainda pesada e maçante. Tá vendo? Mesmo depois da ressurreição de Jesus, o homem ainda estava com a natureza dele, né? Precisava evoluir para a espiritualidade perfeita, né? E então, o Paráclito agindo sobre essas duas criações, né? O Pai e o Filho, o Fiat, o primeiro Fiat e o segundo Fiat, né? Queria completar com o terceiro Fiat, queimando as escórias mais pesadas e venenosas remanescentes que sobrou da humanidade do homem apostólico, situadas na cabeça, onde os 5 sentidos se unem a serviço da sensualidade material, onde se encerra o órgão que preside as sensações e transmitindo-se aos órgãos mais remotos e onde está o agente do pensamento, a vontade, né, gente? Ele está falando da vontade humana. A cabeça, o ápice do homem, o único animal que fica ereto, quase como se para testemunhar sua realeza, e que por sua erecção de estar reto, né, ereto, diferente dos animais, parece simbolizar o fato de que, como o sol reina mais nos picos e nos parafusos, é isso. Não entendi nada, mas tá bom. É uma tradução aqui que tem problema. Como o sol reina mais acima, né? Então aí desce, então ele, que é o ápice da criação, reúne sobre si o divino sol e recebe os comandos e confortos sobrenaturais maravilhosos do seu Pai. Né, que o homem está ereto, é igual Jesus fala no livro do céu também sobre isso, que o homem ele foi colocado, o único que foi colocado é reto, né, para ele poder ter essa autoridade de governar todos os outros animais, né, e tudo mais. Mas na vontade do homem, às vezes e muito frequentemente, informada com pesadas lajes de sensualidade tripla, vontade humana, né? Apegos humanos, sensualidade tripla. O sol divino e as mensagens do Pai não podem entrar enquanto os vapores corruptos de uma humanidade corrupta sobem. Né? Então, é a trava da vontade humana, né? Que Jesus falou na nossa formação. Tem uma trava da vontade humana, uma pedra da vontade humana que prejudica a vontade divina, né? O sol divino. Então, o anjo está falando para Valtorta praticamente de um pouco da vontade humana, né? E Deus, com sua vontade divina, não consegue agir, né? Ele, o Santíssimo Mestre, diz: é do coração que vêm os maus pensamentos, homicídios, roubos, adultérios, fornicações, falsos testemunhos, invejas e blasfêmias para o homem, para a cabeça da vontade, produzindo pensamentos perturbadores que são então transmitidos aos órgãos executivos, sensitivos, né? Os órgãos do homem. Mesmo se nos apóstolos não houvesse homicídios, roubos, adultérios, fornicações, falso testemunho e blasfêmias, que multidão menor de deficiências menores, mas ainda indignas de mestres espirituais, estava neles e poderia crescer por orgulho de serem senhores e auxiliados de maneira extraordinária pelos extraordinários dons de Deus. Quantos caem em descrédito por isso? Enquanto os extraordinários dons são uma ruína. Gente, mesmo se nos apóstolos não houvesse os homicídios, roubos, adultérios, fornicações, falso testemunho e blasfêmia, que multidão menor de deficiências menores, mas ainda indigna de mestres espirituais, então neles tendo alguma deficiência menor, estava neles e poderia crescer a vontade humana por orgulho de serem senhores e auxiliados de maneira extraordinária pelos dons extraordinários de Deus. Né? Quantos caem em descrédito por isso? Porque usam, né, dos dons de Deus e roubam os dons de Deus para serem chamados como deuses, né? Serem vistos como grandes, né? E não pode, como melhores do que os outros, não pode. A gente não pode ser melhor do que ninguém. Jesus, ele não gosta disso. Que a gente se comporte como se a gente fosse melhor do que alguém, né?
Enquanto os extraordinários dons são uma ruína. Verdade, muitas pessoas, né, que se convertem, né, até eu escrevi hoje na comunidade essa luz que Jesus deu para mim, que é muito grave, infelizmente. Não é que eu fico vigiando as pessoas, tá? É Jesus quem vem e me incomoda, tá bom? E fala comigo, tá? Ele falou comigo assim, eu escrevi hoje. Recebi uma luz incrível, gente, mas muito difícil de explicá-la. Eu vou tentar. Percebi que Jesus me mostrou exemplos diversos esses dias, verdade, de pessoas que se converteram ou se interessaram em Deus, que pensaram em mudanças nas suas vidas. De duas formas eu vi: pessoas já muito corretas, que buscavam um local realmente correto, de moral muito firme, e essas se tornam muito escrupulosas nesses locais. Vi exemplos de islâmicos, né, no filme que eu vi, né, nos filmes que eu vi aí, uns documentários, né, de cristãos tradicionais, vídeos que eu vi, carismáticos também vi alguns testemunhos, e católicos de rosário e missa diária também vi alguns testemunhos. São muito radicais, muito mesmos, extremos, assustadoramente rebeldes contra os outros e contra a igreja e contra o mundo, né? E vi exemplos verdadeiros de conversão, de pessoas que estavam nas trevas e quiseram a luz, saíram de suas vidas de pecado e, porém, também viraram muito radicais na intenção dessa mudança, também assustadoramente escrupulosos. Aí eu perguntei para Jesus, né? E os outros, Jesus, são mornos, né? Aí percebo que realmente Jesus mostrou para mim que aqueles que amam a Ele são os que realmente amam de verdade o seu próximo, né? E que fazem o seu ofício verdadeiramente, direitinho, né? São essas pessoas que amam Jesus, aqueles que fazem o seu ofício, são fiéis à esposa, fiéis à família, né? E também que fazem o bem apesar disso. Pessoas boas, que trabalham, cuidam de suas casas, são bons pais de família, mas porém vão na missa bonitinho, fazem caridade, participam da catequese, participam, né, da renovação carismática, das pastorais, pessoas que conseguem assim administrar muito a sua vida para poder estar a serviço de verdade de Deus. Então essas são realmente as pessoas que se entregam de verdade e que amam a Deus e que ainda têm o culto verdadeiro de Deus, vão na missa direitinho, adoram direitinho, rezam o texto direitinho, né, bonitinho. Mas não vivem só nessa oração, elas são oração, né, o tempo todo. Então, esses não têm tempo para nada. Você fala com eles, eu não tenho tempo, mas eles estão sempre fazendo alguma coisa pro bem, né? E o pouco tempo que eles têm, eles doam para levar esperança para as pessoas de todas as formas, tanto a parte material como na parte espiritual. E cuidam só de suas vidas, e esses outros, né? E esses que cuidam só de suas vidas, escrupulosos, de fé, e que querem muito serem santos, desculpa. Jesus está irado com esses. Muitos são só garganta e estima própria. Buscam serem melhores do que os outros. Pode ter exceção. Jesus mostrou para mim exceção e ignorância. Jesus mostrou pessoas sinceras que são escrupulosas somente porque são ignorantes, mas boas. Essas Jesus tenta acordar elas de todo jeito ou usar delas como almas vítimas, né? Para não perder o amor delas. Essa moral exagerada atrai muito as pessoas hoje em dia. Tem muitas pessoas sedentas de encontrar pessoas firmes no que fazem, e esses atraem muito. E os que são líderes, né, desse grupo de pessoas escrupulosas gostam muito de controle, de controlar, de manter essas pessoas assim, e trabalham muito para serem unidos, pois eles creem que eles são a solução do mundo. Mas a caridade deles está em segundo plano, tanto por Deus como pelo próximo, de verdade. Então, assim, o que é caridade para Deus? Caridade para Deus é você evangelizar o seu irmão pro bem, para ele fazer caridade, para ele poder amar o próximo. E não evangelizar o seu irmão para que ele se sinta melhor do que os outros. Então, isso não é caridade para com Deus. Caridade para com Deus é você ensinar a verdade e não ensinar uma heresia, uma forma exagerada de ver as coisas, né? O que está em primeiro lugar nessas pessoas que Jesus mostrou para mim é uma santidade totalmente humana deles, né, com bastante méritos e devocional, e precisa estar em dia, acima de qualquer caridade, acima de qualquer coisa. Eles acham que isso é a caridade para Deus. Só importa eu com Deus,
né? E é isso que importa e eu tenho que estar bem. Mas só que eles não lembram mais de nada, é mais isso. Tá? E o resto, a caridade verdadeira para com Deus e para com o próximo, eles vê depois. Fica em segundo plano, não fica em primeiro plano. Então é muito sério isso, né? Muito sério. Eles ficam reclamando de tudo, são pessoas muito escrupulosas, que mais reclamam, que mais causam problema na comunidade do que ajuda, né? Então vamos lá. Deve-se dizer, na verdade, que a seleção dos espíritos se realiza por causa do pecado, mas pode-se afirmar que não só pela escuridão os cordeiros se separam dos cabritos, mas também pelos meios luminosos dos dons extraordinários. Deus frequentemente se derrama com esses dons, mas raramente persiste, pois é posto em fuga pelo orgulho, engano e sensualidade espiritual da criatura beneficiada por esse dom extraordinário. Nos apóstolos, isso não aconteceria. No filho das trevas, no miserável deicida Judas, o dom dos milagres iniciou a ruína do apóstolo. Mas nos 12 destinados a evangelizar o mundo não haveria mais ruínas. E eis que o Espírito, em sua comunhão pentecostal, queimando e purificando a sede dos sentidos e do pensamento, as cabeças dos homens apostólicos, enquanto ele a coroou com amor a cabeça da Virgem, sua esposa, e se aproximou para beijar com o único beijo digno da Santíssima Virgem, aquela cheia da graça, filha, esposa e mãe da graça, Maria, rainha dos apóstolos e da igreja na terra, rainha dos anjos no céu, aleluia. E agora que eu expliquei o símbolo da quebra do fogo do Paráclito em tantas línguas de sua queima sobre as cabeças dos apóstolos, voltemos ao apóstolo Pedro, que, tendo se tornado espiritual após a comunhão do Espírito, lembrou que tinha sido um homem e, com caridade, conhecimento e verdade, disse e diz aos homens que são seus discípulos e irmãos as regras para alcançar a espiritualidade que os torna santos. Ele diz: eu imploro a vocês, como estranhos e peregrinos, que se abstenham dos desejos carnais. Com efeito, o homem cristão é um estrangeiro e peregrino no meio das multidões pagãs. O mundo pagão em seus costumes e a própria humanidade mais ou menos latente ou mais ou menos violenta no cristão faz com que o espírito proceda como peregrino e estrangeiro por países que não são seus, desconhecido e perigoso. E nós vemos então que Pedro avisa: abstenha-se dos desejos carnais, né? Seja qual for, materiais, os desejos de ser estimado, de você se achar melhor do que os outros, né? De você se ver melhor do que as outras pessoas. Isso é desejos carnais, né? Carnais que parecem espirituais, mas é, né? Como seres de outra nação que poderia tomar vocês e então fazer de vocês seus escravos. Proceda com cautela, pois você não conhece a verdadeira face das coisas ao seu redor. Eles podem ter uma boa aparência e ser abjetos, uma aparência inocente e ser malandros. Cuidado, não façam alianças fáceis. Tenham caridade, mas não deixe o que pertence a outros, que não pertence à linhagem escolhida por você, penetrar em você, né? Aquilo que é de outros, né? Que é assim, você tá fazendo caridade para alguém, participando de um grupo, e aquilo que a pessoa tem de opinião humana, ela passa para você e você começa a ter a opinião dela. Então é muito perigoso isso aí. A caridade que ora e perdoa e instrui com ações ainda mais do que com palavras. Tá vendo? Mais discrição. Lembre-se sempre que o espírito é mais delicado que uma virgem e que, se deflorado, não tem mais o belo frescor da inocência. O perdão desce sobre o espírito arrependido e a penitência torna-o cada vez mais aceitável para o Senhor. Mais uma vez, aceitável para o Senhor, né? Se você tiver consciência de que você ouviu algo e fez errado e foi pela cabeça de outra pessoa, aí você vai e pede perdão e volta atrás, né? Mas a memória permanece. A memória da queda permanece. Cuidado, né? Que você tem essa memória da queda. Isso é perigoso. Por isso que tem que evitar o pecado, né? Você tem o perdão, recebe o perdão, né? Sobre o espírito arrependido, se penitencia, se torna mais uma vez agradável e aceitável ao Senhor. Mas a memória do pecado, da culpa, né? Permanece. A memória da queda. E a memória mortifica e pode ser útil a Satanás para sacudir espectros nas horas do crepúsculo, que é o problema desse escrúpulo, né? Que é o escrúpulo, ele é fornecido pela memória que permanece, entendeu? Então, quanto menos pecado você fizer e mais amor você fizer, mais caridade você doar, né? Menos Satanás vai ter como atrapalhar a sua vida. Quanto mais o ofício da sua, né,
né, da sua família diante do próximo, o seu ofício como esposa, como mãe, como avó, como tia, como seja quem for. Quanto mais você fizer a sua obrigação perante o seu próximo e ser uma pessoa ordenada, melhor é, porque daí você evita, né, cair no pecado, evita arrumar confusão. E a memória, né, mortifica a pessoa e pode ser útil a Satanás para esses escrúpulos, para sacudir os espectros nas horas do crepúsculo que todo homem encontra, e especialmente na hora da morte. Esses escrúpulos aparecem muito na hora da morte. E a pessoa, às vezes, ela não acredita que foi realmente perdoada por Deus. E torna o homem temeroso e desconfiar de Deus. Isso aqui está o perigo da pessoa se jogar no inferno. Essa hora da morte, né? Essa memória que permanece, mesmo você tendo confessado seus pecados, se você for escrupuloso e não confiar em Deus, for desconfiado de Deus, não tiver um relacionamento real com Deus de verdade, né? Aí o risco é constante de você se perder. O risco é constante, né? A suprema segurança de um espírito imaculado dos pecados mortais. Então, não pode pecar. Ó suprema segurança de um espírito imaculado dos pecados mortais e dos pecados voluntários, tá vendo? É isso que é importante, não pecar de jeito nenhum. Como devia ser procurada, né, e protegida a suprema segurança, para que o homem se alegre de ti. Então, essa suprema segurança de não pecar é tudo que a gente mais precisa para não ter perigo. Por isso que a vida na divina vontade é perfeita para todos, perfeita, porque daí a gente não tem risco de sentir culpa. Essa memória some, o demônio não pode usar isso para nós, para nos prejudicar. Seja cauteloso, então, enquanto vocês são estranhos e peregrinos na terra, para o seu próprio bem e para a honra de Deus, para a honra de Deus. Você não quer trabalhar para a glória dele? Então, faça caridade, né? Conheça Deus de verdade, tenha um relacionamento íntimo com ele e faça caridade, ensinando as outras pessoas a terem esse relacionamento íntimo com ele também e fazendo o amor, né? Gerar amor em todo lugar, né? Gerar amor, ensina as pessoas a aceitar o sofrimento, né? Nossa, é tão bom, gente, a gente ser filho da divina vontade, poder fazer essa caridade espiritual com as pessoas, gente, que bênção que é. Você deve, portanto, estar empenhado em converter os pagãos escravizados aos sentidos e ao mundo. Mas como você pode ser se os sensuais e mundanos pudessem opor contra as suas palavras o fato de que você é como eles? Então, se você for como eles, fica difícil, né? Tenha cuidado. Então, você tem que ser uma pessoa pura, que faz caridade, mas não se corrompe. Ser como Jesus. Você está no meio das pessoas, fazendo a caridade, falando do amor de Deus, mas só que com amor de verdade, as pessoas, e sendo íntegro, honesto, sincero, né? De verdade, e das pessoas, elas não vão poder ver que você é sensual, que você está querendo se mostrar, que você, né? E se elas julgarem você, Deus está vendo o seu coração, isso que importa, né? Não tem como fugir também. Isso aí sempre a gente vai correr o risco de alguém pensar que a gente está fazendo caridade para poder aparecer. Alguém sempre pode nos julgar, mas aí fica entre nós e Deus. O importante é você e Deus, né? Tenha cuidado, então, para não provocar reclamações por sua conta. Reclamações mesmo, se você for mesmo provocar essas coisas, né? Mas ao invés, por suas obras autenticamente sagradas, tome cuidado para provocar reflexões positivas que preparam a vinda do Senhor aos pagãos do mundo, que no dia de sua conversão pelo seu mérito os glorificarão como seus salvadores, juntamente com o grande 3 vezes santo Deus e Salvador. Eu, por exemplo, trabalho aqui na comunidade, tenho esse canal do YouTube, né? Mas eu garanto para vocês, pela honestidade, integridade e vigilância total, né? Dificilmente, né, arrumo confusão com alguém ou alguém arruma confusão comigo. Mesmo que eu saiba que tenha pessoas, né, que elas não gostam de mim, não gostam do meu trabalho, acham que eu faço um trabalho porco, acham que eu faço um trabalho, né, desorganizado, não gostam de como eu faço, que eu poderia ser melhor. Pessoas que, né, Jesus mostra em pessoas que falam assim, nossa, ela nem leu, olha que horror esse textos que ela lê, tudo sem tradução e tal. Mas aí eu falo uma coisa para você, eu não tenho autorização para mexer num texto traduzido.
Eu não tenho essa autorização. Quando Jesus me dá autorização, ele vai me dar autorização. Mas ele não me dá autorização. Ele fala para mim ler o texto do jeito como foi traduzido. Entendeu? E ele me ajuda a entender o texto. Ele falou assim, eu te ajudo a entender o texto e você lê para eles. Se eles arrumar confusão, o problema é eles comigo. Mas eu com você tá tudo bem. E eu sei que não é maldade da sua parte, que não é vergonha, não é preguiça da sua parte, que você não lê antes, né? Eu sei. E eu prefiro assim o jeito que você faz, porque assim é íntegro. Então, o que acontece? As pessoas não têm coragem de mexer, de arrumar confusão comigo, porque eu sou sincera. Porque eu falo a verdade. E porque eu falo o que Jesus fala pra mim, na minha mente, sobre essas coisas. E eu já me xingo, para as pessoas não terem que me xingar. Então, eu já me xingo, mas eu já não estou justificando aqui as minhas falhas. Eu estou falando que Jesus não liga para essas coisas. E ele falou que não liga mesmo. E aí eu tô sendo honesta com vocês, né? Ele fala assim, se as pessoas estão pensando mal, o problema é delas. Elas fazem o trabalho que você tá fazendo? Não, então fala para elas pensar em fazer primeiro, depois elas podem chegar e fazer um trabalho muito bem feito, muito caprichado. E aí, você vendo que elas estão fazendo um trabalho muito perfeito, muito caprichado, você vai pedir ajuda delas e elas vão te ajudar e as coisas vão ficar melhor. É assim que acontece no reino da divina vontade. Se alguém quer corrigir você, ela tem que fazer o trabalho e vir, né, mostrar para mim com humildade que ela faz um trabalho bonito. E aí ela vai ver e vai oferecer, Aline, né? Ou então você vai perceber, eu vou fazer você perceber que essa pessoa está fazendo um trabalho muito bonito e você vai pegar, e ela está na sua comunidade, porque ela é uma pessoa legal, humilde, ela entrou na sua comunidade, começou a fazer um trabalho igual você, bem bonito, e aí você viu que o trabalho dela estava bonito, você falou para ela assim, vamos nos unir, você me ajuda, eu te ajudo, vamos ser? Né? E ela um dia fala para você, Aline, ó, tá tendo... Eu sei fazer tradução dessas coisas, eu sou boa nisso, eu sei fazer... Né? Daí, né, a gente tem que se confiar, porque tem que confiar muito na pessoa, né? Eu tenho um morro de medo de alguém mudar o texto, entendeu? Eu prefiro confiar, eu confio mais em Jesus do que em pessoas, então eu sou honesta. Mas Jesus, ele vai me ensinar a confiar em alguém, né? Vai me ensinar, né, a confiar, e a pessoa também vai se fazer confiável. Ela vai falar assim, olha, eu só mexi no texto nesse pedaço aqui, eu até marquei aonde eu mexi. Né? A pessoa vai ser honesta. Aline, olha, o texto estava desse jeito. Olha como eu fiz. A pessoa vai ser honesta. E aí ela vai fazendo uns 2, 3, 4 vezes. Aí depois eu vou falar assim, não preciso mais, eu confio em você agora. Eu sei que você é a pessoa correta. Né? É assim que a gente conhece as pessoas. É vendo o trabalho delas e elas mostrando o trabalho com muita integridade e confiança. E não com mimimi. Né? Ai, mas ela não gosta de mim, que ela vê defeito no trabalho. Né? Então, não é assim. A gente tem que ser honesto, né? E quando a gente é honesto, ninguém tem que falar pra gente. A pedra quem joga na gente é a gente mesmo, né? Não precisa ninguém jogar, não é mesmo? E Pedro disse, esteja sujeito a toda autoridade por consideração a Deus. Olha lá, esteja sujeito a toda autoridade por consideração a Deus. Isso inclui as vacinas, tá? Essa coisa de vacina, ter que tomar vacina, criança tomar vacina, é a autoridade que tá? Deixa, é problema político deles? É exagero da parte deles? É, mas a gente faz por consideração a Deus, tá? Ninguém vai morrer, tá? Quando morre alguém, é sempre porque Deus que quis, e aí não tem como mudar a vontade divina, tá? Então, assim, não adianta pensar, não vou vacinar minhas crianças. Não vou vacinar porque é um exagero realmente, tal, né? Tem coisa política no meio e tal. Mas o que não adianta, gente? A vontade de Deus está pedindo pra gente, por autoridade, por consideração a Deus, a estarmos sujeitos a toda a autoridade, em todas as ordens, né? E daí? Deus talvez proteja certas autoridades desfavoráveis? Oh, não. Abrigue esse pensamento, mas o que acumula mérito sobre você é a sua obediência a toda a autoridade humana, de modo que não se pode dizer que você é rebelde, turbulento e um escândalo para os outros. Então é muito importante, igual um bispo. Se um bispo ele está impondo que seja feito de um jeito, todo mundo tem que obedecer o bispo, que ele é autoridade. E você não pode ser rebelde e turbulento, tá? A sua obediência vai garantir. Ele pode ser prejudicado, porque por causa das coisas que ele está fazendo. O autoritarismo dele
Ele não vai ser protegido por Deus. Ele não vai ser protegido por Deus. Mas você também não vai ser protegido por Deus se você for escândalo para os outros. Você só vai ser protegido por Deus se você tiver obediência à autoridade, apesar dele. Apesar do autoritarismo dessa pessoa. Entendeu? É muito sério. Ao mesmo tempo, acumula condenações sobre qualquer pessoa que detém autoridade e a usa inaquamente. Então, quando você, né, é rebelde e turbulento e escândalo para os outros, você acumula condenações sobre qualquer pessoa que detém autoridade e a usa iniquamente. Sujeita-se, portanto, e até que ponto? No que diz respeito à lei humana. Mas se uma autoridade humana desejar penetrar no domínio de Deus e impor sobre você leis contrárias à lei divina, então seja livre e capaz de morrer, mas sem trair a Deus e a sua lei por medo de um homem ou de vários homens. Então isso já aqui é quando uma autoridade humana ela está penetrando no domínio de Deus. Então uma vacina não está entrando no domínio de Deus. O bispo, você pode pensar, mas o bispo está entrando no domínio de Deus. Porque ele não está impondo leis contrárias à lei divina. Ele só está proibindo uma coisa que não é obrigatório fazer. Por exemplo, a missa tridentina. O bispo de Curitiba está proibindo as pessoas a missa tridentina. Ele não está penetrando no domínio de Deus e impondo leis contrárias à lei divina. Não está. Não está. Porque ele não está retirando todas as missas, ele só está retirando a missa tridentina. E é opcional, não é obrigatória, né? Então, você tem que aceitar a autoridade dele. Senão, você muda para outra cidade, para onde não é ele mais, né? E aí você participa da missa lá nesse lugar. Mas não vai contra a autoridade dele, né? Não seja rebelde. Sujeita-se, portanto, né? E então seja livre e capaz de morrer, mas sem trair a Deus e a sua lei por medo de um homem ou de vários homens. A lei de Deus é muito grave, tem a ver com o amor ao próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? O culto mesmo, de você não poder mais realmente adorar a Deus mais. E o bispo não está fazendo isso, né? A vacina não está fazendo isso. Então, tem várias coisas que a gente vê que não está fazendo isso, que não são contrárias à lei divina. Então, a gente só fazer um bom discernimento justo, né? E não ficar aumentando isso aqui. Não aumenta mais do que precisa, porque senão você vai acabar arrumando confusão pro seu lado. Aí, não faças por cálculo para ganhar o favor dos homens, mas como espírito sobrenatural que é capaz de distinguir e praticar a boa ordem em oposição ao que é mal e de fazer o que não prejudica o direito à vida. Olha lá, fazer o que não prejudica o direito à vida. Então, essas coisas não vão atrapalhar a vida. Cujas perseguições não destrói, pois ao contrário levam a vida aos fiéis à lei santa. Respeite a todos. Deus deixa a vontade do homem livre. O homem não tem o direito de violar a vontade de seus irmãos. E eternamente amaldiçoados são aqueles que pela violência impõem a escravidão ao pensamento humano para ter multidões de escravos presos às suas ideias heréticas e perniciosas. Então é complicado, né? A gente não é livre. A gente não é livre, né? A gente não está sendo livre, né? A gente está sendo afligidos por regras que não precisavam, né? Mas a gente tem que ter paciência, né? Sejam leais adversários de seus inimigos ideológicos. Nossa Senhora, essa palavra aqui é complicada. Sejam leais adversários de seus inimigos ideológicos. Leais adversários dos seus inimigos. Misericórdia, que difícil isso aqui. Procure levá-los à sua ideia que é sagrada pela santidade de vida e não pela eloquência do seu discurso. Então tá bom. Porque ser leais adversários, mas ser inimigo das pessoas não vai dar certo. Aqui tá dizendo, respeite a todos. Essa parte aqui é muito importante, esse texto é muito importante, gente, que tá ensinando aqui. Respeite a todos. Deus deixa a vontade do homem livre. O homem não tem o direito de violar a vontade dos seus irmãos. Então, a gente não pode obrigar ninguém. Beleza. E eternamente amaldiçoados são aqueles que pela violência vão impor a escravidão ao pensamento humano. Então, amaldiçoado vai ser a pessoa que está fazendo violência, né? Então, ela vai ser amaldiçoada, tá?
Nós temos que ser leais adversários por uma santidade de vida. Levar a eles a nossa ideia por uma santidade divina, pelo testemunho de vida. E não por blá, 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 blá. Eloquência de discurso. Mas nunca se rebaixem aos seus sistemas de acusação e violências secretas, de desprezo e calúnia. Mesmo que aqueles que o desencaminham sejam irmãos pobres, envoltos em ideias heréticas, eles ainda são seus irmãos. É muito complexo isso aqui, né? Como a gente se comportar diante dessas pessoas, né? O que mais tem inimigos ideológicos no mundo agora, é o que mais tem, o perigo. Nós estamos no período dessas coisas, né? Aí o dar o testemunho de vida, beleza. Bah. Nunca se rebaixar aos seus sistemas de acusação e violência secretas. Nossa, é muito complexo, né? Como que a gente vai, né, se proteger dessas coisas? Né? Do jeito que tá o mundo hoje na internet, tá difícil a gente sendo cancelados, né? Mas a gente vai tentar, né, ajudar, ver o que pode fazer, né? Mesmo que aqueles que o desencaminham sejam irmãos pobres envoltos em ideias heréticas, que ainda são seus irmãos. Misericórdia. O Salvador veio e orou, sofreu e morreu por eles também. Deves orar e sofrer pela sua conversão, a imitação de Cristo nosso Senhor. Tudo bem, a gente sofrer, tudo bem, mas só que ir contra, né? Ir contra eles, como que a gente vai fazer isso? Ser, né? Né? Sem né, ferir a caridade? Só pela verdade. E eles não querem ouvir a verdade. E aí eles vão atacar a gente mais ainda, mas a gente vai falar a verdade, não vamos deixar, né? Vamos ser como Cristo, falar a verdade com humildade e mansidão, tem que ser o exemplo de Jesus mesmo. Não dê ao rei ou aos chefes de estado maior honra do que você dá a Deus. Você chora por ter feito isso, você confundiu um homem miserável, como um enviado de Deus, esquecendo que são as obras dos homens que falam de sua pertença a Deus ou Satanás. E você está ressentido amargamente por essa ideia, por sua idolatria tola. Ela está falando da Valtorta, né? Que ela chora por ela ter feito isso. Ela fez isso com alguém, não sei quem é. E você está ressentido amargamente por essa sua idolatria tola. Nenhuma idolatria fica sem punição. Tenha isso em mente. Honre as cabeças, então, mas adore somente a Deus. Honre as lideranças, né? Os cabeças, mas adore somente a Deus. Respeite a maior dependência, isto é, a dependência dos cidadãos dos seus líderes, dos filhos de seus pais, dos servos de seus senhores, sem rancor e inveja, sem desonestidade ou traição. É muito grande isso aqui que ele está pedindo pra gente, né? É muito conselho, muito forte, que a gente tem que ter, nossa, tem que meditar muito, assim, ficar muito tempo meditando só esse trecho, só esse texto, né? Isto é, a dependência do cidadão de seus líderes. Nós somos dependentes, né, dos nossos políticos, né? Só por Deus. Dos filhos de seus pais, dos servos de seus senhores, né? Somos dependentes do padre, dos bispos, né? Sem rancor e inveja, sem desonestidade ou traição. Aprenda a ver Deus além do homem e conforme você obedece magistrados, parentes ou mestres, que também podem não atrair o amor, olha para além deles e diz: Pai, eu te servi. Eu o sirvo cumprindo a sua ordem, porque é ser manso e obediente. Então, a gente tem que ser manso e obediente aos líderes, aos pais e aos professores, mestres, bispos, padres, apesar de sermos mansos e obedientes. Então, não vamos nos revoltar. Você verá que é fácil obedecer se você acreditar firmemente que essa obediência é vista e abençoada por Deus como a maior das obras meritórias do homem. Como santo em quem Cristo é tão visível, o vosso São Francisco de Assis diz: a alegria perfeita não reside na ciência ou nas coisas diferentes, mas em fazer a vontade do Pai e ser capaz de sofrer pacientemente as aflições e as tristezas por amor a Deus. Então, aflições vai ter, né? Mas só que daí, essa parte que ele falou aqui, né? Que você não pode se rebaixar, que pegou, né? Eu não gostei dessa parte, não, porque como que a gente vai fazer para ser manso e obediente sem se rebaixar? Não tem jeito, a gente acaba sendo rebaixado, né? Não tem jeito. Eu acho que ele quis dizer aqui, né? Igual o Daniel lá diante do Nabucodonosor, né? Porque no caso dele já era grave, né?
Ele queria ser adorado no lugar de Deus. Então, naquele momento ali, estava indo contra, né, totalmente a lei divina, né? Então, aí, realmente, aí é um grave problema sério, né? Você prefere morrer do que adorar um homem, né? Então, tem isso, tem que ficar atento nisso aí. É lembrar de Daniel, que não se frustrou, que não aceitou, né, se prostrar e adorar o rei Nabucodonosor. Então, a gente tem que entender isso. Vê, alma minha, que as palavras do apóstolo ressoam nas do Pai Seráfico, que é o São Francisco, proclamando um ano de graça e uma grande graça, poder por consideração a Deus, suportar dificuldades e sofrer injustamente, para quando sofre-se o castigo dos pecados cometidos, é apenas expiação, uma dívida que se paga e nada mais. Mas quando, sem ter você cometido pecado, feito bem, é concedido a você sofrer uma injustiça, é uma grande graça que resplandece aos olhos de Deus. Um tesouro que se acumula ao seu favor no reino dos céus. Tá vendo que bonito? Aí eu vou voltar aqui, porque eu acho que eu não li direito essa parte aqui, peraí. Ele tá falando da obediência vista, abençoada por Deus, como a maior das obras meritórias do homem, como santo em quem Cristo é tão visível, o vosso São Francisco de Assis. A alegria perfeita não reside na ciência ou nas coisas diferentes, mas em fazer a vontade do Pai e ser capaz de sofrer pacientemente as aflições e as tristezas por amor a Deus. Vês, alma minha, que as palavras do apóstolo ressoam nas do Pai Seráfico São Francisco, proclamando uma graça e uma grande graça, poder por consideração a Deus, suportar dificuldades e sofrer injustamente, para quando sofre-se o castigo pelos pecados cometidos é apenas expiação. Uma dívida que se paga e nada mais. Mas quando você, sem ter cometido nenhum pecado, que é o que a gente mais quer, feito bem, é concedido a você sofrer, é uma grande graça que resplandece aos olhos de Deus, tá vendo? Então guarda isso no coração. Se você está sofrendo alguma injustiça, você está fazendo bem, mas alguém está fazendo alguma injustiça a você, agradeça a Deus. Esse sofrimento resplandece aos olhos de Deus. Um tesouro que se acumula ao seu favor no reino dos céus. É uma moeda divina, né? Que compra o céu, tá? E agora te deixarei, alma minha, sob o manto da esposa coroada do Espírito Santo e rainha dos apóstolos, e portanto das vozes das grandes vozes, e por causa dela a missão que se perpetua para todo sempre de todas as porta-vozes que cumprem com mérito a sua missão para a glória de Deus e a salvação das almas. Ela é, portanto, a tua rainha, ó voz, né? Rainha, ó Valtorta, que é porta-voz de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aí vamos ler o outro trecho aqui, quarto domingo depois da Páscoa. Disse Azarias, né, no dia 19 de maio de 1946. Vamos ver o que ele vai falar. Os homens que já não querem e já não podem ler e aprender as palavras que os acontecimentos escrevem nas páginas do tempo, certamente não dizem as palavras do introite, mas sim levantam os punhos e o ódio a Deus. Eles amaldiçoam. Nenhuma obra maravilhosa, não há justiça. Ou Deus não existe, ou se ele existe, é um Deus ídolo que não pode se opor aos homens. Um Deus ídolo. O homem é mais um Deus porque o homem pode fazer o que ele quer e ninguém o pune. Misericórdia. Quem que é o introite aqui? Cadê o introite? O introite. Senhor, pela sagrada troca que é efetuada nesse sacrifício, tu nos fizeste participantes de uma única divindade suprema. Conceda, nós oramos, que como agora conhecemos a tua verdade, para que possamos alcançá-la por meio de uma vida santa, tal, não é introite não. Coleta. Senhor, tu fazes com que as mentes dos fiéis sejam de uma só vontade. Conceda ao seu povo que ame o que você ordena e deseje o que você promete. Então, que em meio às coisas mutáveis deste mundo, nossos corações possam ser fixados onde as verdadeiras alegrias podem ser encontradas. Por meio de nosso Senhor. Não sei qual que é o introite não. É o Salmo 98. Acho que é esse que é o introite. Tá. Eu não vou ler, não. Tá. Os homens já não querem e já não podem ler e aprender as palavras e os acontecimentos que os acontecimentos escrevem nas páginas do tempo. Certamente não dizem as palavras do Salmo, né? Mas sim levantam os punhos e o ódio a Deus, e eles amaldiçoam nenhuma obra maravilhosa. Não tem mais obras maravilhosas de Deus, não há mais justiça, ele não conserta mais nada, tá todo mundo no pecado, o mundo tá uma porcaria, né? As pessoas estão assim.
ou ele não existe, ou se ele existe é um Deus ídolo, né? Uma falsidade, alguma coisa assim, que não pode mais se opor ao que os homens estão fazendo, os homens estão pisando na bola, a gente não aguenta mais, tal. Um Deus ídolo, o homem não é mais, o homem é mais um Deus porque o homem pode fazer o que ele quer e ninguém o pune. É assim que estão vendo Deus ultimamente, né? Muita gente pensa que Deus não está fazendo nada na Terra, né? Os homens falam assim, aquela parte da humanidade que é mais numerosa, mas onde a realeza sobrenatural do homem é anulada, pois eles possuem espírito morto sobre o qual o mal está sentado em suas diferentes formas de ateísmo, ódio de Deus, ódio dos homens, selvageria e corrupção. Mas eu não estou falando com eles. Estou falando com você, voz torta, pequena voz, por todas as vozes, e também para aqueles que ainda são homens feitos à imagem e semelhança de Deus, isto é, uma mistura de corpo e alma, em que o rei é o espírito que se lembra de Deus, serve a Deus, obedece a Deus e terá a posse de Deus. A bem-aventurada posse que torna os homens tanto deuses eternos e abençoados. Eu a levo a considerar a verdade das palavras do Salmo, uma verdade que a observação superficial parece desmentir. Então eu vou ter que ler o Salmo, porque tá falando muito do Salmo, né? Deixa eu ver aqui que Salmo que é. Salmo 98. É pequeno, não tem como é longo. Deixa eu ler aqui. Vamos lá, Salmos 98. Vamos ver se é isso mesmo. O Senhor reina, tremem os povos. Seu trono está sobre os querubins, vacila a terra. Grande é o Senhor em Sião, elevado acima de todos os povos. Seja celebrado o vosso grande e temível nome, porque Ele é santo. Reina o Rei poderoso que ama a justiça. A justiça. Por isso, falando que Ele reina. Reina o Rei poderoso que ama a justiça. Sois vós que estabeleceis o que é reto. Sois vós que exerceis em Jacó o direito à justiça. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante os cabelos dos seus pés, porque Ele é santo. Entendi. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam seus preceitos e a lei que lhes havia dado. Vós o ouviste, foste para eles um Deus propício, ainda quando punis as suas injustiças. Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante sua montanha santa, porque santo é o vosso nome. Então, está falando que Deus é justo aqui, que Ele faz justiça, tal. Então, aí eles estão falando, reclamando que Deus não faz nada. Que vão reclamar desse salmo. Mentira, esse salmo é mentira. Ele não faz nada, o mundo está nas trevas, mas mais do que nunca. O homem está fazendo o que quer, está fazendo, um monte de coisa aí, está dispersando uma pandemia. Eles que estão criando esses vírus e Deus está deixando o homem, disseminar vírus, mais vírus um atrás do outro. E aí Deus está deixando o homem fazer isso e está deixando milhões e milhões de pessoas morrer. O ser humano tá dono do universo agora, é o homem que tá fazendo tudo, o Deus não tá mexendo mais nada, não tá punindo os homens. Então tem gente que pode estar pensando isso de Deus, né? Entendeu? Tá complicado, né? E eu a levo a considerar a verdade das palavras do introito, uma verdade que a observação superficial parece desmentir, né? Que eles falam, né? Mas que é luminosa além da tela esfumaçada e opaca das ruínas, das matanças, da miséria e de outros castigos que atingiu e atingirá a humanidade. Então, nós estamos no meio de castigos e os seres humanos estão pensando que Deus está morto, né? Tem gente que está pensando que Deus está morto. Que só a ciência que é nos salvação, só a ciência que pode nos salvar com a vacina, só assim. Tá? Deus fez maravilhas, se como acontece quando você olha abaixo da altitude de um de seus aviões para os continentes sobre os quais está voando. Você poderia olhar do alto de uma altura muito grande, isto é, das esferas onde a espiritualidade que reina sobre você e a verdade e a luz que são suas rainhas permeiam os habitantes desse mundo sobrenatural. Se você pudesse ver
com um único olhar de observação inteligente tudo o que ocorreu nestes últimos anos em seu planeta, você veria como se um enorme mosaico, as maravilhas fragmentárias operadas por Deus sendo recompostas, e uma imensa e maravilhosa obra-prima que aparece testemunhando a justiça do Senhor. Eu sei, eu vejo isso tudo. Eu vejo, mas as outras pessoas ceguetas só veem o que elas querem, né? Pois, ó queridos filhos, que são fiéis no Senhor, não há ninguém entre vocês que não possa dizer: o Senhor me protegeu. Ele proveu todas as minhas necessidades legítimas. Eu vi sua mão naquela hora da guerra, naquele outro de perseguição. Verdade, isso eu posso dizer. Muitos de vocês lamentam porque a família já não é o que era antes da guerra, porque o bem-estar já não é como era antes. Mas era alguma coisa boa antes? Nunca foi nada. Vocês choram, filhos do Senhor, mas não ficariam ainda mais tristes se por acaso aquele por quem vocês choram não estivesse mais entre os vivos? Para tantos, a morte foi uma misericórdia. E hoje também, né? Para muitos hoje, na pandemia, a morte foi uma grande misericórdia. E está sendo misericórdia ainda, né? Você não sabe, misericórdia no tempo, misericórdia na eternidade. Se eles tivessem vivido, estariam agora em perigo de cair como nunca antes, verdade. Se eles tivessem vivido, eles teriam encontrado a justiça dos homens, que em suas formas são sempre cruéis em relação às de Deus, feitas mais de ódio do que da equanimidade, comunicando ódio para com os culpados. Observe, porém, quanta misericórdia Deus demonstrou em certas mortes que foram uma expiação, o pagamento integral da grande dívida a Deus, dele e dela que você chora. Falando das mortes, né? E eu tô falando das mortes da pandemia. E mesmo no caso de nenhum único pensamento de arrependimento emergir do espírito corrupto na hora da morte, e um solteiro clama invocando ao Pai, o Salvador teria bastado para salvar o espírito da morte. Então, a pessoa que clama no momento da morte já é o suficiente. Ela quer Deus, um beijo demônio, né? E pode restaurar essa pessoa à vida na hora que sua pequena vida esteja chegando ao céu. Que a morte ainda era justiça misericordiosa porque evitava que você se envergonhasse. Em uma alusão à Grande Guerra Mundial e à sua própria família de Maria Valtorta, de estremecer de horror mães, esposas, filhos em face da nova aparência moral daquele que vocês agora choram. Então ele está falando da Guerra Mundial porque na época aqui tem a Guerra Mundial, né? Pós-Guerra Mundial. E os acontecimentos gerais foram e são justiça. A gente está falando de outro tipo de guerra, né? Uma guerra biológica chamada pandemia do Covid. Né? É uma guerra biológica que a gente está passando, vocês sabem disso. E os acontecimentos gerais foram e são justiça. Você esperaria que o Deus ofendido fosse permanecer inativo diante das contínuas provocações do homem, que de mil maneiras atropela e destrói o preceito capital? Lícito zombar de Deus e agir como se ele não existisse? Você pode fazer muito e abusar desse poder, mas observe a resposta de Deus. Sua não intervenção ao seu favor, em favor não dos indivíduos, mas das massas. O Criador não existe, clamam. Deus não existe, eles blasfemam. E o Criador mostra sua existência com inexplicáveis flagelos meteorológicos e animais. É verdade, Deus está realmente fazendo isso. Flagelos meteorológicos nesse tempo, essa chuvarada aí, esses vulcões e tanta coisa, tudo é Ele. Não diga então Ele não é bom. Bondade é virtude, tolice é uma doença. Deus não pode ser doente, imperfeito ou incapacitado de qualquer de seus poderes. E para o homem que destruiu, violou, pisou nos direitos de seus semelhantes, né, principalmente agora, e essa criminalidade envolveu toda a terra, ele responde com seu direito de destruir o que Deus criou. Deus golpeia o homem, mas não volta a raciocinar com a guerra, mas se torna cada vez mais um demônio. O homem cada vez mais vira demônio com o golpe da fome, tratando-o como bestas brutas que só entendem as necessidades dos animais, tratando a humanidade como ela é. Você, a quem eu falo, perguntará: e quanto a nós? É verdade, por causa dos pecados de um povo, seus justos também perecem. Os justos também perecem, né? Com certeza. Mas enquanto você chora pelos castigos presentes, erga o coração como a oração ensina, colocando-os no lugar onde as verdadeiras alegrias existem, nas coisas espirituais, na promessa de uma vida futura, de uma recompensa pelos perseverantes, em Deus, teu Pai, e tua recompensa. Então, a vida não é aqui na terra, ele está falando, né? Ele está falando, não chore pelos castigos presentes, né? Não chore pelo tudo que você está passando. Erga o seu coração, erga os seus olhos ao céu, pensa lá no céu, né? Não é aqui a sua vida, né?
para anular todo e qualquer vestígio de dúvida sobre a presença providencial de Deus, mesmo nos acontecimentos que não parecem ter origem em Deus, origem boa porque ocasionam choro, aqui estão as palavras do apóstolo João. Todas as excelentes coisas recebidas, todo presente perfeito vem do alto. É preciso ser capaz de ver, isso é vital, para ver e acreditar. Não ver para crer na existência de Deus, pois em relação a isso, bem-aventurado aquele que é capaz de crer mesmo sem ver, e seu contínuo ato de fé lhe dará grande glória no céu. Mas, para ver, além da materialidade do evento, as formas de justiça sobrenatural que estão ocultas naquele evento. Quando um é capaz de ver desta forma, acontece assim que, por meio de uma metamorfose do acontecimento material, ele se transforma em um sobrenatural evento benéfico e enobrecido para tornar o dinheiro para um ganho e mérito imortal. Observem a crisálida encerrada no casulo, um animal feio que é esmagado de um bom grado pela repugnância que causa. Mas se a crisálida conseguir escapar da destruição do homem, do frio, dos pássaros e das chuvas, e permanecer presa ao seu casulo no local de onde deixou o cuidado clarividente de quem a colocou, sucede que no tempo estabelecido por leis imutáveis e sábias, o casulo então se abre e o homem pasmo vê que a lagarta repugnante e inativa se transformou em uma borboleta linda e ágil. Deus faz o mesmo com seus fiéis. Olha, a gente está no casulo, né? Tá vendo? A gente está no casulo e Deus vai nos soltar como borboletas lindas e ágeis no céu. Deus faz o mesmo com seus fiéis. Em favor de seus fiéis, ele leva os acontecimentos humanos feios e cruéis e repulsivos, desejados pelo egoísmo, ódio e ganância da maioria dos homens que golpeiam com granizo, como granizo e como foices, como açoites, ferem as melhores da parte da humanidade, junto com aqueles que merecem torturar uns aos outros, porque perder a fraternidade humana e se transformar em uma imensa multidão de bestas e demônios, e se apenas os fiéis de Deus conseguirem permanecer onde o cuidado perspicaz de Deus os colocou, no raio de sua luz, ele os metamorfoseia em coisas excelentes e dons perfeitos. De tal maneira que vemos que de um infortúnio comum surge uma seleção, e os filhos da luz tornam-se mais luminosos e escolhidos, na terra mesmo, né? Porque eles são capazes de ver, enquanto os filhos das trevas se tornam cada vez mais tenebrosos e réprobos. Nem mesmo a observação de todo o mal feito por suas vontades perversas os torna arrependidos. Já pensou, gente? Que vai acontecer isso com as pessoas, mesmo com aviso? Meu Deus do céu, os filhos das trevas se tornam cada vez mais tenebrosos e réprobos? Nem mesmo a observação de todo o mal feito pela sua vontade humana perversa os torna arrependidos? Ou pelo menos pensativos, colocando-os assim no caminho, no início do caminho que leva de volta a Deus? Vai acontecer isso que Jesus fala no livro do céu? É verdade, ele fala mesmo que muita gente não vai sobreviver, né? São ervas daninhas que vão ser purgadas, não vai ter jeito. Misericórdia. Portanto, bons filhos do meu Senhor, tenham sucesso em ver, vendo sobrenaturalmente, através mesmo do sofrimento, vendo que das torturas do mundo que você está sofrendo nessa pandemia, né, que são obra dos homens, você pode obter um aumento de méritos e glória com tudo isso, essa inflação, né, essa fome, tudo que está acontecendo, né? Na economia, tudo que a gente está passando, muita coisa. Vendo, portanto, além da mão da engarra do maligno e dos ímpios que te dilaceram e tormentam, a santíssima mão do Pai, que te presenteia com os meios para possuir um grande e eterno dom através de sua paciência, sua fé e sua aceitação. Do que não pode ser repelido como se tudo viesse de Deus. Cada coisa excelente, cada presente perfeito pode ser sabiamente dito que vem de cima. Então, enquanto coisas que são perversas e sem perfeição surgem debaixo da superfície como esporos maléficos e são reunidos por aqueles que servem aos mais bases espalhados como uma chuva de tormento sobre toda a humanidade. Todo presente perfeito vem de cima e desce do Pai das luzes. Veja quanta segurança vem desta frase, desce do Pai das luzes. Se ele é o Pai das luzes, será que algum dia será como alguém tateado no escuro e escolhendo por acaso o que cai em suas mãos na escuridão, mas sem conhecer sua natureza e efeitos? Não. Ele não pode ser assim. Estejam confiantes, ó queridos filhos deste Pai das luzes. Estejam confiantes. Tá vendo que texto maravilhoso, gente? Né? Que texto. Todo presente perfeito vem de cima e desce do Pai das luzes.
Veja quanta segurança vem desta frase, desce do Pai das luzes. Né? Para a gente não ter dúvida nenhuma de que a gente está nas melhores mãos, que é o de Deus, quando a gente aceita Ele, né? Nas melhores mãos. Se Ele é o Pai das luzes, será que algum dia será como alguém tateando no escuro e escolhendo por acaso o que cai em suas mãos na escuridão? Né? Ele está falando assim, Deus não é justo? Deus, ele não vai lembrar de vocês, vocês acham? Né? Ele é o Pai das luzes, está dizendo aqui. Ele é o Pai da verdade, da justiça. Né? Você acha que ele vai enganar vocês? Não, é isso que ele está falando aqui. Ele não pode ser assim. Estejam confiantes, ó queridos filhos deste Pai das luzes, estejam confiantes. Ele sabe quais dons perfeitos dar a vocês, quando e como para torná-los perfeitos. Não os repelem, ele não os repele, não os usam mal e não vão repelir os dons, não usem mal o dom de vocês e não os corrompam. Aceitem com humildade. Com tanto mais humildade, quanto mais eles são dons extraordinários, mesmo sofrimento. E eu estou dizendo isso para vocês, queridas porta-vozes, com grande amor pela verdade, sem adicionar ou remover um jota do que Deus lhes confia. As verdades, né? Não remover nenhum jota do que Deus lhes confia. Por isso que eu não fico mexendo nos textos aqui, tá? Sem esconder uma parte ou introduzindo um babado de falsa vergonha ou falso medo. Seja como Deus o faz. Você acredita? Seja como Deus faz, como Deus quer, né? Como Deus fez. Então, assim, hoje mesmo eu falei pra Deus assim, eu fiquei cantando a música. Eu só quero o que Deus quer, eu só quero o que Deus quer, eu não quero o que não, Deus quer, não quer, não quer. Eu não quero, eu falei. Ai, eu esqueci a música, eu fiquei cantando uma música legal, Eu só quero o que Deus quer, eu só quero o que Deus quer, alguma coisa assim, eu fiquei cantando. Eu só quero o que Deus quer pra mim, eu só quero o que Deus quer pra mim, eu só quero o que Deus quer pra mim, eu só quero o que Deus quer pra mim, eu só quero o que Deus quer pra mim, o que Deus não quer, eu não quero, tipo assim, né? Então seja como Deus quer, seja como Deus faz, né? Eu tava pensando nisso porque eu tava ouvindo o testemunho daquela mulher Frances Hogan lá, e fiquei encantada com o testemunho dela, né? Quanta coisa maravilhosa aconteceu com ela, né? Aí a gente sobe um pouquinho assim, ai Jesus, por que não acontece comigo nada dessas coisas legais aí, né? Aí depois eu falei, não quero não. Eu só quero o que o Senhor quer. Aí Jesus falou assim, fica feliz, queira só o que eu quero. Eu só quero o que Deus quer pra mim, eu só quero o que Deus quer pra mim. Eu confio no que Deus quer pra mim, eu confio no que Deus deu pra mim, eu só quero o que Deus quer pra mim, eu não quero nada que os outros têm, só o que Ele quer pra mim. Fiquei cantando assim hoje de manhã, quando eu tava ouvindo o testemunho da mulher. Você não acredita? Ore por eles, eles zombam de você? Eles tentam induzi-la a repudiar o que você é? Não vou repudiar o que sou, o demônio não vai conseguir nunca. Seja gentil em reagir com perdão à ofensa mais inabalável, tenaz do que uma montanha de granito na sua certeza. Só Deus tem o direito de não fazer mais de você o que você é. E não se queixe, se depois dele te usar, ele te deixa de lado na terra para despertar outros. Acredite em mim, vozes. Não tem problema nenhum, sabe? Pode deixar de lado para despertar os outros, não tem problema não. Se for igualmente obediente ao chamado e à ordem também para você descansar. Então, às vezes é hora de você parar, né? Descansar. Mesmo que sua voz tivesse que transmitir uma única palavra, o seu mérito no céu seria grande por causa da sua obediência em agir e a sua obediência em parar também depois de já ter agido. Então, se eu tiver trabalhado durante todo esse tempo nessa comunidade, Deus me parar, eu tenho que agradecer a Deus também e aceitar a obediência de parar. Tiago diz assim, o Pai das luzes em quem não há variação ou sombra de mudança. Você está ouvindo como Deus é estável por si mesmo em seus decretos? Só a criatura é instável. Então Deus é estável, Ele é imutável. E a criatura é instável, ela já sai daquilo que ela está acostumada. E, portanto, às vezes escapa da vontade estável de Deus. Mas nós, filhos da divina vontade, não escapamos, tá? Isso aqui é para a santidade humana que ele está falando. Mas para nós não. Criando sozinho o seu próprio estado de tristeza. Então isso aqui é para quem sai da vontade divina. Mas Deus não varia nem muda. E você que vive na divina vontade, você também não varia nem muda, tá? E se te amou a ponto de te atrair para si mesmo para te dar uma missão entre os homens, não pode depois te abandonar e mudar o seu decreto. Então ele não muda o decreto.
Nem nós mudamos a nossa vontade, porque nós estamos na vontade de Deus. Nosso Santíssimo Senhor Jesus, embora igual ao Pai, não experimentou uma mudança de coração para com os apóstolos. Conquanto conhecesse bem quem era Judas, o inconstante por excelência, ele foi o mesmo, nunca mudou para com Judas. Até nas horas finais, ele ainda tratou Judas como um apóstolo e amigo, verdade. Na ceia, ele o purificou junto com os outros e se comunicou a ele como fazia com os outros. No Getsemane, ele também continuou a saudá-lo como amigo. E imaginemos se Judas, em vez de se enforcar, tivesse corrido aos pés da cruz, o moribundo teria reunido forças para lhe dizer: amigo, por que vieste? Para receber perdão, aqui está, e completo. Vai e não peques mais, ame-me e faça como que os outros me amem, é verdade. E ele teria dito à nossa mãe, mulher, eis aí o teu filho, juntando ao inocente o deicídio arrependido, né? O deicídio arrependido, o cara que traiu Jesus, né? Nem a Santíssima Mulher, a maior criatura depois de Deus, o teria rejeitado, verdade. Porque ela é maravilhosa. Ela é santa, perdendo apenas em Deus e perfeição. O choro de Judas aos pés da cruz teria dado ao mundo a oração super perfeita de Jesus ao Pai em favor do pecador. Tá vendo? Judas não foi lá na cruz, então parem de falar que Judas foi salvo, que ele não foi. Mas o mundo não merecia receber a medida exata do que é o amor misericordioso, e esta oração não foi proferida. Mas Jesus, Deus, como Pai, nunca mudou seu coração ou pensamento para com os escolhidos. Não ele, mas Judas que mudou seu coração e seu pensamento e se prejudicou. De forma livre da parte dele, né? Ele, diz Tiago, por sua própria vontade nos gerou com a palavra da verdade para que sejamos as primícias de suas criaturas. É isso. Isto deve ser dito de todos os verdadeiros fiéis de Deus, mas especialmente os escolhidos no meio do rebanho escolhido. Mas os primeiros frutos para serem tais, isto é, de grande valor, devem ser perfeitos. Respondem com boa vontade para a vontade de Deus. Isto é, rápido para ouvir, tardio para falar e lento na ira. A alma que me foi confiada, eu agora ofereço a você um grande conselho que meu Senhor dá para apresentar a você. Receba-o, pois ele vem da luz e é totalmente luz da sabedoria, é totalmente sábio, e da justiça é totalmente apenas justo, né? Recebe-o como recebeste os anteriores, com a mesma docilidade com que um tufo de nuvem se deixa levar pelo vento. Deus é o teu vento e te conduz por caminhos úteis e justos. Nenhum só dos seus atos para você não envolve benevolência infinita. Meu Senhor tem seu bom companheiro, eu, Azarias, digo a você, o anjo da guarda, seja lenta para falar. Até agora você falou, respondendo com sinceridade ao que era simplesmente curiosidade. Chega agora! Lembre-se de que você não se depara com intenções retas, caridade real. Com muita humanidade e nem sempre justa humanidade, elas questionam você. Por quê? Para ajudá-la? Não. Ele está dando conselho para ela, porque ela está tendo uma situação de que muitos estão questionando ela, né? A missão dela na Valtorta. Eles estão querendo te ajudar? Não. Os melhores, apenas por curiosidade, padres, religiosos e tal, né? Os outros pelo desejo de encontrar defeitos em você. Jesus também foi questionado por fariseus, escribas, saduceus por essas duas razões. Curiosidade ou má vontade, a ociosidade do discurso inútil ou a esperança em pegá-lo em uma ação condenável. Então a Valtorta também foi como Jesus, ela também foi vigiada por pessoas, né, que foi questionada para encontrarem alguma ação condenável da parte dela. Eu disse a você quem são as suas testemunhas quando eu, seu Senhor, me ordenaram que lhe contasse. Veja e trate todos como estranhos, não ser admitidos nos domínios do rei porque ele está em dúvida, né? Não, trate todos como estranhos, né? Não ser admitido nos domínios do rei porque ele está em dúvida. Eles não serão admitidos no domínio do rei porque ele está em dúvida. Pelo menos seu espírito é duvidoso, o espírito com o qual ele procura entrar inquidoramente no jardim fechado. Seja lenta, extremamente lenta, mesquinha, mas mesquinha em palavras com todos, exceto com suas testemunhas. Ah, entendi. Para ela falar nada. Para ela não falar nada com essas pessoas, só com as testemunhas. Você vê que os outros não mudam de atitude, eles parecem estar subindo a encosta em direção à luz. Quando ele fala mesquinha é para ela se calar, para ela ficar quietinha, para ela não guardar, entendeu? As coisas, porque são pessoas que ele está dando conselho para ela, que são pessoas que estão lá, indo lá com curiosidade, com outras coisas, má vontade, entendeu? Querendo pegar ela num erro e tal. Eles parecem estar subindo a encosta em direção à luz, estão oprimidos por muitas teorias
e não iluminados pela brisa espiritual de que poderia contrabalançar o peso dessas teorias. Então, eles estão com teorias humanas. Eles voltam sempre ao ponto anterior e às vezes eles distorcem os discursos deliberadamente ou por uma incapacidade de entender e tentam indo contra a prudência e a caridade. Coitada Valtorta. Você deixou a porta entreaberta por ordem de Deus para que não tivessem a ignorância como desculpa. Agora, por ordem de Deus, fecha-o. Então, ela abriu a porta para essas pessoas para que elas não tivessem a ignorância por desculpa, para elas saberem alguma coisa, né? Por ordem de Deus, ela abriu a porta para que eles conhecessem alguma coisa do que ela estava fazendo e tal. Agora, você vai fechar, porque você percebeu que eles não querem. Então, a gente abriu a porta para eles tentar. Jesus já fez isso comigo muitas vezes. Ele falou assim, Aline, abre a porta para certas pessoas, ensina tudo que elas podem. Se elas não quiserem mesmo, depois você fecha. E eu fecho mesmo, eu tiro a pessoa do grupo. Eu tiro sem dó, nem piedade. Deixa entrar, mas se a pessoa pisar na bola, eu fecho mesmo. Esteja fechado em si mesmo com o seu grande tesouro e com o seu menor tesouro, Deus e sua obra, tendo grande caridade na oração e no perdão para aqueles que não a têm para você e assim o demonstram de muitas maneiras, mas também possuindo o direito e a devida prudência, pois é quando tudo foi dito para convencer e os outros não querem ser convencidos. Então, você fez tudo possível para convencê-los. E eles não querem ser convencidos, é inútil proferir palavras vãs sobre coisas que não são ociosas. Imitai o Santíssimo Senhor Jesus, que depois de ter falado incansavelmente durante 3 anos diante daqueles a quem nenhuma palavra, ato ou exemplo mudaram a seu favor, e que se reuniram para condená-lo, se opôs a eles com silêncio. Você e eles agora falam 2 línguas diferentes. E como falta caridade por um lado, esse lado não tem a luz para te compreender, verdade? Chegou então o tempo dos grandes silêncios, que o santo do menino, não sei o que é traço do menino, Jesus lhes profetizou em seu exílio nas montanhas do verão de 1944. Afunde-se neles, no silêncio. Identifique-se cada vez mais com Deus, separando-se cada vez mais dos homens. Deixe Deus mais uma vez ser o seu único diretor e confiante, e amigo, confiante. Como no período em que nosso Senhor Jesus estava preparando você para ser uma voz. De vez em quando ele indicará a você a conduta a ser observada, pois se é verdade que os homens pensam que muita coisa é lícita, também é verdade que Deus se opõe a eles com o seu basta. Quando a caridade é ofendida, manifeste essas palavras apenas uma vez e depois o silêncio perante as respostas inúteis e as perguntas inúteis, e o silêncio sobre as referências inúteis a quem não pode mudar as coisas ou não quer mudá-las. E agora vamos retomar a epístola. Lento na cólera, porque a cólera do homem não faz com que a justiça de Deus seja cumprida. Por este motivo, interessante, a cólera do homem não faz com que a justiça de Deus seja cumprida. Interessante isso aqui. Por este motivo, também é bom que você fique em silêncio. Há criaturas que não se lembram que estão cara a cara com outras criaturas e, invertendo o comando, fazem aos outros o que não gostariam que lhes fosse feito e esperam dos outros o que não podem, mesmo que muito menos. Portanto, silêncio, silêncio, silêncio. Não fale. E se questionada e estimulada de forma a perturbar o que morre com o homem e perturbar o espírito, dê a resposta curta. Em nome do Senhor, rogo-lhe que se abstenha de perguntar o que não é necessário para mim dizer. Respeite o comando de justiça de Deus, o comando do silêncio. Desta forma, alma minha, você também se libertará da poeira levantada pelo vento do ressentimento e da lama que o conhecimento profundo da psique humana faz voltar à superfície dos corações, lagos da humanidade, afastando o céu sendo refletido com clareza ali. Cada vez mais esquecerás a malícia, sinal do veneno satânico que permanece no sangue do homem para torná-lo rancoroso e incrédulo. Te libertarás de tudo e com mansidão abraçarás teu grande tesouro, Deus e sua palavra. A palavra depositada em você que pode salvar sua alma. Salve sim, tanto pelo ensinamento que está em cada palavra, quanto pela paz que ela comunica a você. É dito, Cristo, tendo ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte não mais reina sobre ele. Mas para os pequenos Cristos também, isso é, depois do julgamento, agora você está na tumba. Na tumba há solidão e silêncio. Somente aqueles que são testemunhas do sacrifício da glória seguem baixando sobre ele, entre na tumba. Para eles você pode narrar todas as coisas que o Senhor fez por sua alma. Quanto aos outros, silêncio.
Quando o Consolador vier, ele convencerá o mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo. Graças a Deus. No teu caso, embora em medida proporcional à criatura em relação ao Santíssimo Salvador, como para Jesus Cristo, nosso Senhor, o Consolador mostrará àqueles que te rejeitam e não têm misericórdia do instrumento e, portanto, se levantam em juízo contra Deus, quem a escolheu, seu pecado, seu erro de obstinação e surdez, a afronta oferecida à palavra eterna, que mais uma vez falou por amor, e a anticaridade manifestada a uma irmã. Então, falando, né, todas as pessoas que estão fazendo isso mal para ela, para Valtorta. Ele mostrará a justiça de sua ação em você, e através de você de toda a ordem que ele deu a você, Valtorta. Ele mostrará seu julgamento não aberto a apelações da pequena voz a quem o mundo, os grandes do mundo de seu pequeno mundo, como um cristão, não quis receber. Eu quero receber. Tô lendo tudo aqui. Pois mais uma vez os homens rejeitam a luz. Eu não quero rejeitar essa luz, nem minha comunidade quer rejeitar essa luz da Valtorta, que Deus deu a Valtorta, que se manifesta quando e onde quer, com os meios mais humildes, com os propósitos mais sagrados, para contrabalançar a escuridão de uma falsa sabedoria que sabe muito em termos humanos, mas muito pouco sobre a verdadeira sabedoria, aquela que sempre falou aos humildes para elevá-los acima dos poderosos e fluiu dos lábios e dos Deus simples e não dos eruditos, os sábios, só dos simples, pois o Espírito do Senhor não busca cadeiras pomposamente preparadas, mas corações ardentes de amor para irradiar seus ensinamentos. Verdade. Mas corações ardendo de amor, a partir dos quais irradiar seus ensinamentos, ardendo de amor, repetiu, tá bom. Ele quer o Espírito Santo, ele quer corações ardentes de amor para irradiar seus ensinamentos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu não tenho muito o que falar dessa parte toda aqui, né? Porque essa parte toda aqui mais é da Valtorta, né? São conselhos para Valtorta. Mas pra gente também, né? Que a gente pode passar por essas circunstâncias, como eu já disse, né? Eu acho que eu já comentei que tinha que comentar, amém? Estivemos unidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus lindo e maravilhoso, todo-poderoso, chique. Pai, Filho e Espírito Santo, amém? Jesus, eu confio em vós, fiat.